um chamado Savati e o outro chamado Germano, vieram para a ilha Solovsk. Fizeram uma viagem de 2 dias muito perigosa, vindos do continente. Eles vieram para cá porque a ilha era deserta. Eles eram eremitas. Queriam viver na solidão para poder contemplar Deus sozinhos. Desembarcaram aqui e começaram a construir uma capela e 2 celas onde iriam viver. A história desses 2 eremitas em Solovsk tornou-se conhecida e logo se formou uma comunidade religiosa ao seu redor. Pouco mais de 100 anos depois, os monges construíram uma fortaleza fantástica para assegurar sua sobrevivência. De uma maneira bela e dramática, o mosteiro é um microcosmo da Rússia. Muitos dos grandes personagens e dos eventos sociais da história da nação deixaram sua marca aqui. Entrar no mosteiro é entrar na alma da Rússia, ver seu lado obscuro, mas também sua glória. Parece mais uma fortaleza do que um mosteiro, mas naquela época era um mosteiro com uma diferença. Um lugar com poder temporal e também de comércio e de Deus. Era a capital dessa parte da Rússia e também um grande bastião contra invasões. Uma grande defesa contra os suecos, os dinamarqueses e até contra a Inglaterra, que no início do século XVII quis tomar essa região porque diziam que era o lugar mais rico do mundo. Os monges se tornaram tão ousados que se rebelaram contra o czar quando este introduziu reformas na igreja. Em 1668, em represália, foi enviado de Moscou um exército que cercou o mosteiro durante 8 anos. Por fim, um monge traiu o mosteiro. Ele revelou para os soldados czaristas que havia uma portinha secreta na muralha, que era muito mal fechada. À noite, eles foram até essa porta, que era ali, abriram e entraram secretamente, pegando os monges de surpresa. Os soldados estavam furiosos e atacaram os monges, matando quase 40. Alguns foram pendurados pelos tornozelos e apanharam até morrer. Outros foram arrastados por cavalos também até a morte. Voltando para o controle do czar, Pedro o Grande usou Solovsk como prisão. Embora a vida monacal retornasse, Solovsk tornou a mergulhar no desespero. Depois da Revolução Comunista de 1917, foi aqui, no mosteiro e em seu redor, que o regime soviético instalou o primeiro Gulag, um campo de concentração para prisioneiros políticos. No seu apogeu, havia 50.000 presos em Solovsk, sendo que muitíssimos morreram. Esta é uma das salas mais infames da história da Rússia. Foi construída na metade do século XIX para ser a Catedral da Santíssima Trindade. Mas em 1924 se tornou a Companhia 13. Todos os prisioneiros homens trazidos para este Gulag passavam 3 meses aqui. Neste espaço, de 1924 a 1937, viveram de 800 a 850 homens em beliches que iam até o teto. Embaixo desse mundo de beliches, havia crianças vivendo na imundície. Ninguém tomava conhecimento delas. Não eram registradas nem alimentadas pelas autoridades do campo. Elas viviam escondidas nessa sala, embaixo dos beliches dos homens. Uma história horrível, de partir o coração. Estou olhando para o altar principal ao leste, que era usado como latrina. Um insulto terrível. E aqui, onde havia uma imagem de Cristo, puseram uma de Lenin, um verdadeiro escárnio.
Uma forma de guerra psicológica para destruir a vontade e as almas desses pobres seres humanos que sofreram aqui durante anos. A única saída, naturalmente, era a morte. Em redor do mosteiro, a vida ainda parece muito triste, como se as pessoas ainda estivessem presas à agonia do comunismo. Esta é a praça da cidade, suponho. E este é um dos edifícios do Gulag, datando do final da década de 1920, onde os prisioneiros eram confinados. Esse lugar ainda conserva o ar de um Gulag, de ter recebido prisioneiros. As pessoas estão aparecendo. Good morning. Hello. Good morning. You get a drink in there? Posso tomar alguma coisa? Não? Está fechado? No good. Closed at the moment. Agora está fechado. Meu Deus, que lugar desolado. Essas pessoas parecem prisioneiros que foram deixados no Gulag. É muito estranho. Depois da queda do regime soviético, os monges voltaram para o mosteiro. Parece que a história voltou ao ponto de partida. A vida aqui é vivida da mesma maneira que há 400 anos. Volta ao mundo em 80 tesouros.